Diante das repercussões causadas nas redes sociais, diante da opinião pública quanto ao transplante no apresentador Fausto Silva, que ocorreu no último domingo, um transplante cardíaco, nós buscamos mais esclarecimentos sobre esse assunto, né? Muita gente fala aí, comenta que ele pode ter furado a fila de espera, pode ter tido alguma prioridade. Então, para esclarecer essa situação, hoje nós vamos conversar com o Dr. Márcio Castro e ele vai esclarecer sobre esse assunto. Dr. Márcio, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Dr. Márcio, quais são os requisitos, os critérios para se conseguir um transplante de coração? Você coloca o paciente na fila de transplante, ele recebe então um score de risco. Então recebe uma nota, quanto mais alta essa nota, maior vai ser a chance de conseguir o transplante. Esse score que o senhor fala é o status, né, da situação dele, da condição dele, se está grave, menos grave, seria isso, né? Exato, você recebe uns pontos de acordo com o risco. Então, no caso dele específico, um paciente que está mais grave, né, que está recebendo drogas que ajudam o coração funcionar, né, que está em uma unidade para pacientes mais graves, né, UTI, ele vai ficar na frente, né, a prioridade, em relação àquele paciente que está com uma doença menos grave. Mas além dele ter esse score de risco, né, essa pontuação mais alta, tem que ter um órgão compatível com ele. Então, se chega um órgão, né, compatível com aquele paciente mais grave, ele vai ser o primeiro da fila. Então, gente, isso depende de uma série de questões. Não tem como o sistema, né, passar alguém na frente. Não se cria um coração que sirva uma pessoa específica. Essa seria a nossa pergunta, essa seria talvez o ponto crucial. Teria como passar à frente de outras pessoas que já estão lá na fila de espera até mais de um ano? É um sistema que ele vai selecionar os pacientes pelo score que for inserido. Tá? Informatizado, ninguém mexe. Insere os dados, o sistema vai selecionar a gravidade. Então não é uma coisa feita, ninguém vai lá e puxa um paciente, depende dos dados inseridos. E quem insere justamente é o médico que está atendendo o paciente. Exato. O médico que atende o paciente coloca os dados, insere os dados. Né? De acordo com esses dados inseridos, vai colocar nesse ranking, nesse score. Né? E aí o órgão que chega, o sistema vai então selecionar o paciente mais grave para receber e a compatibilidade. Então isso é feito, a única hora que tem a mão humana é quando insere os dados. Dentro do sistema, na hora que chega no sistema lá, ele vai então juntar os dados de quem doa, né, o doador desse órgão para ser doado, para ser inserido, e o paciente fonte, o paciente que vai receber o coração. De acordo com as estatísticas que o senhor estava nos contando, teve um aumento de transplante de órgãos, principalmente cardíaco, esse ano. Por quê? Teve um aumento esse ano de quase 20% de transplante. Vários fatores podem estar envolvidos, né? Pode ser melhora no sistema, né, de captar esse órgão, de transportar em tempo hábil, selecionar quem vai receber. Então tem toda essa parte do sistema. E tem outra questão que pode ser considerada. Nós vimos num período que nós tínhamos uma outra doença acontecendo, né, pandemia, né, de Covid, que pode ter também mudado isso, né, interferido nisso. Então, o senhor acha que no caso do Faustão pode ter sido muita coincidência ele ter conseguido esse órgão para transplante com tanta rapidez? Primeiro, vamos imaginar quantos pacientes na mesma condição, né, essa condição que ele, grave, UTI, usando drogas, né, que ajudam o coração. Tem que imaginar quantos pacientes estavam nesse mesmo status. Pode ter pacientes mais tempo na fila, mas que não estavam nas mesmas condições de risco. Então, o risco dele é o primeiro passo. E segundo, compatibilidade, achar um coração compatível com ele. Né? Então, não adianta, eu posso ter 100 pessoas na mesma condição, mas se o coração serve para um, vai para aquele que vai ter melhor compatibilidade. Doutor Márcio, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Siga as nossas redes sociais, Zug Conteúdo o tempo todo.